Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Giannini e esse é o videocast Caleidoscópio Jurídico. No primeiro bloco, o Giro de Notícias apresenta o que foi destaque no universo das leis na última semana. STF condena 3 primeiros réus nas ações penais sobre atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Juiz manda Uber pagar 1 bilhão por danos coletivos e registrar todos os motoristas. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresenta PEC que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou as 3 primeiras ações instauradas contra pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos. Por maioria, o colegiado seguiu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e condenou Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar e Mateus Lima de Carvalho Lázaro pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. As penas variam de 17 a 14 anos de prisão. Os 3 foram condenados também ao pagamento de 100 dias multa, cada um no valor de 1/3 do salário mínimo. Eles ainda terão de pagar indenização a títulos de danos morais coletivos no valor de 30 milhões, a ser quitado de forma solidária com todos os outros que vierem a ser condenados. O que podemos esperar nos próximos julgamentos, Valberagra? Esta foi uma decisão paradigmática. Por que paradigmática? É aquilo que nós chamamos de constitucionalismo defensivo. É a Constituição dando a cada uma das pessoas a prerrogativa de se expor, de expor suas ideias, ter liberdade de consciência, de utilizar as prerrogativas fundamentais, agora dentro de limites. Ou seja, o limite é a democracia. O limite é a manutenção do Estado democrático de direito. E qual foi a singularidade dessa decisão? O judiciário, pela primeira vez na nossa história, fazendo justiça à sua missão primordial de cumprir a Constituição, está defendendo-a contra aqueles que atingiram ou tentaram atingir. Essas tipificações foram o quê? A tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado de Direito, associação criminosa, dano ao patrimônio histórico, ao patrimônio tombado e dano qualificado, ou seja, 5 tipificações. Isso daí está, a primeira das discussões a necessidade de individualização de cada uma das penas, naquilo que se pode sim, mas isso é um crime multitudinário. Isso foi feito pela multidão. Como já disse o ministro Alexandre de Moraes, isso não foi um domingo no parque. Ninguém foi para lá de forma voluntarista e disse que ia quebrar o patrimônio. Foi toda uma sequência de atos sistêmicos, urdidos, de muito tempo atrás, para tentar solapar a democracia brasileira. E aí a primeira das dissensões seria: a competência é do Supremo? É sim do Supremo. Mas por que é do Supremo? Porque esses são crimes conexos. Crimes conexos porque tentaram solapar, mais uma vez, a nossa democracia. Várias das pessoas que estão sendo investigadas por quê? Porque tinham foro privilegiado. E esse foro privilegiado tem visa atrativa. Segunda das discussões. Mas eu posso juntar a tentativa de golpe de Estado com tentativa de solapar a abolição do Estado Democrático de Direito? São 2 tipos diferentes. Golpe de Estado é que eu tire um representante ou impeça um representante de assumir. Solapar o Estado Democrático de Direito é tirar as instituições democráticas.
O objetivo era dúplice, solapar e dar um golpe de Estado. E aí houve o voto de dois ministros, de um ministro que disse: não, eu não vejo nenhuma tentativa de golpe de Estado. Era só, volto a dizer, um domingo na Walt Disney ou no Beto Carreiro World. E não foi nada disso. Nós sabemos que houve uma finalidade urgida, tramada, sequenciada desde os anos anteriores ao período eleitoral. Isso não foi em 2022, isso não foi em 2023. 2021 começaram com os discursos do presidente, começou com a tentativa de deslegitimar as instituições democráticas e o culminou com o quê? Antes teve a vigília, antes teve todos os ataques, depois da vigília, antes da vigília teve a carta de golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado de defesa, e aí culminou-se com essa coisa trágica, pesarosa, que foi uma tentativa de solapar as instituições brasileiras. Então, a democracia defensiva é justamente isso, Flávia. É os institutos da democracia sendo usados para defender principalmente o quê? Aqueles direitos que não é só apenas os direitos individuais, principalmente, deveria ser, Flávia, os direitos culturais, os direitos econômicos, os direitos sociais. Agora, Valber, num episódio anterior, o ilustríssimo ex-ministro Carlos Veloso chamou a minha atenção pela dificuldade logística desse julgamento no STF, pelo número de réus implicados nas ações. O que deveria, assim, pelo número. Se a gente fosse julgar um réu por dia, a gente estaria falando de um prazo superior a 3 anos. Nessa dificuldade logística, como que fica isso? É possível mesmo o STF continuar com esse ritmo de julgamento? Ou você aposta numa mudança nesse formato? Vão se durar menos tempo? Porque todo réu tem um direito a um julgamento para chamar de seu, não é isso? Perfeito. E veja, se nós formos pegar as instâncias penais normais, eu não tenho conhecimento de uma ação penal que tramitou no prazo de 1 ano. Aliás, menos de 1 ano. Então, o tempo dessa ação está sendo muito rápido, porque a necessidade da democracia cidadã dar uma resposta a esses vândalos, a esses hunos que querem passar pelo Rio Siena. Então, isso é uma resposta muito clara, muito direta, e é, obviamente, uma contradição que a justiça, a última instância, a nossa instância egrégia, pode ser célere e deve ser célere diante de situações de anormalidades. Essa é uma situação de anormalidade que exige também medidas duras, medidas para nos defender. Se nós não nos defendermos hoje, se nós permitirmos a entrada no nosso sobral da nossa casa, eles com toda certeza tomarão a casa inteira. Perfeito. Em outra notícia que mexeu bastante aí com o universo jurídico, o juiz do trabalho Maurício Pereira Simões, da Quarta Vara do Trabalho de São Paulo, condenou a Uber a realizar a contratação de todos os motoristas ativos em sua plataforma, além de pagar 1 bilhão em danos morais coletivos. A decisão publicada na última quinta-feira, dia 14, atende a um pedido do Ministério Público do Trabalho em ação civil que afirmou ter recebido a denúncia da AMA, Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativo. Na avaliação do magistrado, a empresa sonegou direitos mínimos, deixou colaboradores sem proteção social e agiu dolosamente no modo de se relacionar com seus motoristas. Para Simões, a plataforma deve ser responsabilizada por ação e omissão. Em nota, a Uber disse que vai recorrer da decisão e não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados. Nas palavras da empresa, há evidente insegurança jurídica, visto que apenas no caso envolvendo a Uber, a decisão tenha sido oposta à que ocorreu em todos os julgamentos proferidos nas ações de mesmo teor propostas pelo Ministério Público do Trabalho contra plataformas, como nos casos envolvendo iFood, 99, Log e Lalamóvel, por exemplo. Agra, 1 bilhão. Esse valor está alinhado ao dolo social que a Uber causou ou causa né, na sociedade? Olha, Flávio, eu não gosto muito de maniqueísmos. Todos os maniqueísmos, eles são torpes e eles são superficiais.
Então, não se trata de dizer de um lado a Uber é vilã e do outro lado a todos aqueles que precisam se utilizar do trabalho. Primeiro que a uberização é um fenômeno tipo de economias periféricas. Não seria crível que todo mundo dependesse da Uber de fazer trabalho de transporte para auferir a renda. A Uber deveria ser um surplus, um ganho a mais daquelas pessoas que têm algum tempo ocioso, e não a principal ocupação de grande parte da população que é precarizada nessa nossa. Nós temos um país que é o maior processo de desindustrialização de todo o mundo. Então, esse é o primeiro dado. Segundo, eu não posso dizer que 1 bilhão ser mais ou menos é diverso. Eu posso dizer que há uma relação empregatícia entre a Uber e aqueles seus funcionários, ou aqueles seus associados, ou as pessoas que prestam serviço à Uber. Eu acredito que sim, porque é uma relação de submissão clássica. Há uma flexibilização do horário, mas há habitualidade. E, além disso, há um vínculo de que atender às regras impostas pela Uber. Então, acredito sim que é um vínculo empregatício. Agora, a questão é, essa decisão, ela é definitiva? Não. Ela é uma decisão, como você bem falou, de forma acertada, como sempre, uma decisão precária. Deve chegar ainda aonde? Isso daí quem vai decidir é, obviamente, o STF. Mas entra uma questão, que é uma questão basicamente econômica. Essa relação empregatícia, que é usual, que é necessária, ela vai implicar num custo econômico. Esse custo econômico dará viabilidade ainda à Uber de trabalhar? Acredito que sim. Mas uma questão de fundo ainda maior é, as plataformas devem ser regulamentadas? Veja, nós estamos no século XXI e vários, inclusive professores de direito, dizem que plataforma não deve ser regulamentada. Ou seja, como se existisse um ente que pode ficar fora da normatização do Estado, um ente superior, um ente acima, inclusive, dos direitos fundamentais. Mas veja que não é uma questão tão simples. Há um custo e tem que ver como é que esse custo vai ser dividido, como é que esse ônus vai ser ofertado na sociedade. Perfeito. E na nossa última notícia do Giro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de substância ilícita em qualquer quantidade. A proposta precisa de 27 assinaturas, 1/3 dos senadores, para começar a tramitar, conforme regimento do Senado. Na justificativa, Pacheco ressaltou que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme prevê a Constituição, e destaca diversos dispositivos e normas legais que tratam da prevenção e do combate ao abuso de drogas, os quais configuram política pública essencial para a preservação da saúde dos brasileiros. Essa compreensão, de acordo com o presidente do Senado, vem sendo desafiada em julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que um cidadão busca sua absolvição, pedindo a declaração de inconstitucionalidade do artigo da Lei Antidrogas que prevê punição nos casos de consumo pessoal. Até o momento, há apenas 4 votos favoráveis ao pedido. Valber, essa PEC não é um retrocesso do ponto de vista do encarceramento em massa e do retrocesso social que significa a guerra às drogas para a população negra, jovem e periférica? Perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau com sua afirmação. Mas agora tem que pontuar algumas coisas. Primeiro, o papel de legislar é do Congresso. O Congresso é nossa casa e a população, bem ou mal, escolhe o Congresso. O Supremo tem esse papel que nós poderíamos dizer em várias ocasiões, de ativismo, diante de uma omissão das autoridades. Porque se o poder, já dizia Maquiavel, e olhe que é Maquiavel, não é o Maquiavel de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, é Maquiavel que nasceu em Florença. Então, ele já dizia que o poder, ele não há vácuo, não há lacuna. Então, quando há lacuna, alguém vem e supre. E quem supriu isso? O STF. Então, o legislativo deveria tomar como seu essa premissa? Deveria. Agora, a guerra das drogas, contra as drogas, deveria ser uma guerra perene, mas uma guerra racional. Não adianta, e nós já perdemos essa guerra através da criminalização da maconha. A maconha é algo incrivelmente menor do que ocorre com a cocaína, com a heroína ou com as afetaminas, hoje com a crise nos Estados Unidos.
Então, já estudos, vários estudos, não é um ou dois ou três, não, são vários, dizendo que a melhor política pública, inclusive para prevenir a saúde, deveria ser o quê? Deveria ser discriminar para o usuário que ele pudesse utilizar a maconha. A discriminação não iria ser para o traficante, iria ser para o usuário. Mas quando você faz isso, você acaba com o traficante. Você vai garantir que as pessoas possam, através da política pública, decidir que eles não querem continuar a fumar maconha. Mas veja como a sociedade é hipócrita. Nós não queremos permitir o uso da maconha, mas nós permitimos o uso implícito daqueles cigarros eletrônicos que são muito mais maléficos do que a maconha. Os cigarros eletrônicos se tornaram hoje uma praga, uma verdadeira disseminação nos centros urbanos, nos jovens de classe média alta. Então, a questão da criminalização da maconha, da discriminação da maconha, é uma questão social, mas é uma questão social da forma inversa. Nós, discriminando para o usuário, nós estaríamos guardando recursos para ser direcionados para a política pública. Nós estaríamos tirando a polícia, sendo uma questão de polícia e passando a ser uma questão social, uma questão de saúde. Então, é uma competência do parlamento, inclusive, fazer essa PEC. Não acho que essa PEC seja inconstitucional. É pesarosa se passar, é pesarosa, vai dar um retrocesso, mas está dentro do papel do Congresso Nacional e da sociedade de discutir. Não adianta aqueles setores mais avançados pensar que o judiciário vai ser a pitonisa, vai ser o guardião, o Hércules dos nossos direitos. Ou se vai para a rua com discurso plural, sem ser discursos locais, tópicos, ou nós vamos ficar, obviamente, como Gramsci falava, sem uma posição hegemônica nesse bloco de ideológico que estamos vendo aí, infelizmente. Perfeito, Valber Agra. Esse foi o Giro de Notícias do Caleidoscópio Jurídico. E a partir de agora você acompanha a entrevista com o pesquisador, professor e filósofo do direito, João Maurício Leitão Adeodato. Minha saudação a todos e a todas. Este é mais um Caleidoscópio Jurídico, e dessa vez com uma pessoa que é muito importante para as letras e as ciências jurídicas e filosóficas do Brasil, que é o professor João Maurício Leitão Adeodato. O professor João Maurício Leitão Adeodato, ele foi professor titular da Faculdade de Direito do Recife, é professor do doutorado da 9 de Julho, professor da FDV, livre-docente, doutor livre-docente na USP, professor convidado da Fundação Humboldt, entre várias outras universidades do mundo afora e no Brasil, pesquisador 1A do CNPq, tem também uma experiência empírica no direito, passou em vários concursos e hoje é alguém que é um luminar na filosofia e na introdução do direito. Isso é uma parte do currículo do professor João Leitão Maurício Adeodato. João, a primeira provocação. Filosofia, nesse mundo pós-moderno, é algo demodé? Introdução ao direito. Nós ainda devemos forçar os alunos a estudar? E qual a importância disso no decorrer? Você acha que apenas um praxista do direito, ele tem hoje, nesse mundo de conhecimento de conhecimento artificial, ele tem valia? É uma boa questão que, de vez ou outra, volta na história da civilização ocidental, né? Não é uma questão moderna de hoje. Isso já foi colocado por vários filósofos do passado e continua atual. Veja, eu acho que filosofia do direito não é um conhecimento indispensável para o praxista jurídico. Se você pensar nesse imediatismo do mundo contemporâneo. A filosofia do direito tem dois grandes problemas. O primeiro é separar o que é direito do que não é direito, que eu chamo o problema do conhecimento. E depois, dentro disso, separar o bom do mau direito, se é que isso é possível, o que eu chamo o problema ético. Então, esses dois problemas filosóficos
O advogado, o jurista, o juiz, a promotora, todo tipo de atividade jurídica tem imediatamente que enfrentar esse problema. Não pense que apenas ministros e grandes causas enfrentam esses dilemas éticos e epistemológicos do nosso dia a dia. Qualquer juiz de primeira instância, qualquer advogado iniciante tem que tomar decisões para as quais a filosofia ajuda profundamente. Porém, isso não é estritamente indispensável. Já a introdução ao direito, a outra parte da sua pergunta, eu acabo de lançar o meu livro de introdução, né, já na maturidade, olha, esse aí exatamente. Eu acho que a introdução, essa sim, é indispensável para qualquer operador do direito, né? Porque sem saber o que é uma interpretação extensiva, sem saber alguma coisa de hermenêutica, as bases da teoria geral do direito público, do direito privado, você realmente não consegue ir adiante. Então, filosofia é bom, mas não é indispensável à atividade praxista. Introdução, teoria geral, sim. Interpretação hoje, nesse mundo de modernidade e pós-modernidade. Primeira pergunta, você acredita na pós-modernidade? Mas vamos além. A interpretação nesse mundo, onde o sólido se esvai, nesse mundo líquido à la Bauman, a interpretação morreu ou ela é mais interessante ainda? Essa literalidade da lei, em claro, certas interpretácio, isso é um sofisma? É também uma pergunta difícil, né? Veja, eu diria que a linguagem nunca pôde corresponder exatamente nem ao pensamento do orador, nem aos eventos, aos fatos jurídicos. Eu digo sempre, nem os fatos são portadores de um sentido correto, os fatos são ignorantes, não conseguem transmitir por si mesmos o seu verdadeiro sentido, isso não existe, e as palavras tampouco. Então nós temos aí dois graves problemas. Nem o discurso humano é capaz de conduzir o significado correto, o que eu chamo a síndrome de Babel, e nem os eventos, os fatos, trazem em si mesmo sua significação. Então, para o ser humano, esse ser enclausurado no mundo de signos linguísticos, a interpretação é indispensável. Porque, veja, a beleza da referência bíblica, da metáfora bíblica, não é que os seres humanos foram castigados por Deus pela sua arrogância, descendo da torre e cada um falando uma linguagem diferente. A nossa condenação, se você acredita em Deus divina, se você é panteísta pela própria natureza, ou se você é ateu pelo acaso, a nossa condenação, dizia eu, é falarmos aparentemente as mesmas palavras e não conseguirmos nos entender. É por isso que a maior vítima do ser humano é o próprio ser humano, é o ponto de Arquimedes, né? A desgraça da andorinha é o gavião, a desgraça da piaba é a barracuda, mas a desgraça do ser humano não é o Covid-19, nem os grandes cataclismas, como essa enchente que está acontecendo na Líbia ou o terremoto do Marrocos. A grande desgraça do ser humano é o próprio ser humano. E a única maneira de resolver isso é por meio da hermenêutica. Então, não há essa modernidade líquida, apenas veio dificultar as coisas. Porque na sociedade hipercomplexa, esse fenômeno, que é um fenômeno inato à espécie humana, esse fenômeno que eu mencionei, de as palavras não poderem conduzir os seus significados, e nós vivermos brigando e discutindo por conta desses significados, esse fenômeno é inerente, íncito à natureza humana. O que acontece na pós-modernidade é que a complexidade social faz com que as palavras e os significados se distanciem mais ainda do que na sociedade tradicional homogênea. E quanto à sua primeira pergunta, né, eu acho que pós-modernidade é uma questão apenas de nomenclatura, né? Como a gente não pode dizer que a modernidade começa no Renascimento, a pós-modernidade começa depois da Segunda Grande Guerra, ou depois da Revolução Francesa, ou sei lá o quê. Primeiro que as mudanças sociais são em lugares diferentes, em tempos diferentes, e a gente não pode dizer que a modernidade começa
com a queda da Bastilha em 1879. Isso não tem muito sentido, né? Porque começa na França, mas não começa em outras regiões do globo. No Brasil nem começou ainda, talvez. Então, a gente deve mais definir os termos. Eu quero dizer, quando eu falo de pós-modernidade, essa época dominada pela civilização europeia a partir do fim da Segunda Grande Guerra, por exemplo. Ou eu entendo modernidade como aquilo que começa depois da queda da Bastilha, é um símbolo. Então, não acho que é assim, errado falar essas palavras, modernidade, pós-modernidade, moderna em alemão, né? Que é diferente de Modernität. Eu não acho que isso é errado, mas tampouco se deve dar excessivo valor a essas nomenclaturas. E, melhor dizendo, na sociedade de gozo, segundo Lacan, onde tudo vale esse mais gozado do grande outro, isso não seria, João, vou usar uma palavra que usei antes, démodé, já usei essa palavra 2 vezes, como venho usando em vários programas. Veja, meu caro Valber, a ética é parte da natureza humana. Ela implica essas preferências que nós temos, que não podem ser explicadas por raciocínios lógicos. E todo ser humano tem isso, independentemente. É como o nosso código genético nos transmite, sei lá, ter os olhos acima do nariz, ele também nos transmite essa necessidade e essa habilidade de ter preferências éticas. Então, você não pode dizer que a ética está démodé. O que acontece nesse mundo moderno é uma pulverização das instâncias éticas. Talvez você possa dizer o desaparecimento da autoridade, como diz Hannah Arendt. A autoridade servia para dar firmeza ética, colocar parâmetros aos diversos grupos. E hoje a autoridade está, digamos, na internet difusa nos argumentos de cada um. Como disse Humberto Eco, o aldeão, não é? A pessoa ignorante, conseguiu ter voz nesse mundo da internet. Então, isso coopera mais ainda para a pulverização das instâncias éticas. Veja, antes, na sociedade homogênea, alguém diz, devemos bater na mulher, o marido deve bater na mulher, corrigir o seu comportamento. Isso as instituições não permitiam, ou permitiam, dependendo da sociedade, que isso chegasse a público. Hoje, em qualquer lugar, uma pessoa diz uma tolice dessa e vai encontrar logo outra pessoa que diga é isso mesmo, o marido deve bater na mulher. Aí vem outra, é isso mesmo, o marido... E assim, os maiores absurdos éticos são trazidos à luz pública. E Hannah Arendt também disse, citando novamente, que certos assuntos não suportam a luz pública. Então, houve uma grande pulverização que pode causar essa ilusão de que não existe mais ética. Mas claro que existe. Todo mundo toma posições éticas todo dia. Agora, que a ética está menos homogênea, o bem não é mais determinado institucionalmente por instituições poderosas como a igreja ou o direito, isso é um fato com que nós temos que lidar e que tem trazido, efetivamente, muitos problemas a essa sociedade contemporânea. Diante dessa dicotomia entre civilização e barbárie, Castoriadis, não seria a infosfera nós estarmos flertando, ou melhor dizendo, copulando com a barbárie? Veja, primeiro eu lhe diria que eu também não estou aqui para dar a minha opinião. Eu acho que um dos grandes problemas da internet é o que eu chamo de opinativismo, né? As pessoas não estão muito interessadas em saber a minha opinião. Eu não passei a vida toda estudando para dar uma opinião pessoal e arbitrária, como toda opinião, né? Opinião todo mundo tem. O difícil é o conhecimento. Esse dá muito trabalho. E eu estou com a pretensão aqui de transmitir conhecimentos e não, repito, minhas posições pessoais. Então, colocando a sua questão, essa infosfera traz um dos grandes problemas da democracia que já está na República de Platão, que é um grande crítico da democracia, né? Um adversário da democracia, um admirador da sociedade estamentária de Esparta, na qual ele se espelha para escrever sua república, embora de uma maneira mais sofisticada. Então, veja, a igualdade traz
uma pulverização também de opiniões, independentemente do conhecimento que aquele que fala tem. Na sociedade tradicional, as pessoas que têm poder, elas detêm também o poder da palavra, o poder de vir a público dizer o que pensam. Hoje não. Então, realmente a internet é extremamente democrática, mas isso traz todos os problemas que a igualdade traz. Então, qualquer pessoa é igual a qualquer pessoa para dizer qualquer coisa. E é difícil construir filtros, principalmente nas crianças, né? Aí temos esse grande debate da censura. A gente pode permitir qualquer coisa. Veja, para pessoas adultas como nós, eu sou a favor da liberação total de qualquer coisa. E cada um que decida o que vai fazer. Essa seria a minha opinião, já quebrando minha própria regra. Mas, para fixar termos gerais para toda a sociedade, né? Para fixar normas jurídicas a respeito do que pode e deve ser trazido a público, aí eu acho que a discussão é muito mais complicada, né? Essa infosfera é sem regras. E, embora eu seja mais simpático à liberdade do que ao controle da informação, eu acho que às vezes é necessária a informação controlada. Essa democracia, hoje, eu ainda posso dar o valor que daria antes? Veja, meu caro Valber, o que Platão dizia que o Estado deveria ser controlado pelos maiores de 60 anos filósofos, não a democracia, porque Platão é contra a democracia, né? E os problemas que ele aponta, como eu disse, não vamos discutir aqui, porque isso é muito detalhado e não há interesse. Eu recomendo a leitura de A República de Platão, justamente para fortalecer as nossas convicções democráticas. É importante, é o dissoi logoi dos retóricos, né? Os divergentes argumentos. Para fortalecer sua visão democrática, não leia apenas aqueles que dizem a mesma coisa sobre a democracia, como os autores que estão na moda. Procure ler os inimigos da democracia e, de preferência, os bons inimigos, como Platão, né? Que está sinceramente convicto de que a democracia não leva ao bem-estar da comunidade. Aí nós vamos ver como é que ele argumenta. O problema é que a democracia pressupõe a igualdade, mas a igualdade que nós conseguimos na prática é uma mera isonomia, né? Como você bem disse, a desigualdade de posses, de renda e de poder está maior do que nunca na civilização contemporânea, né? Os mais ricos cada vez mais ricos, a miséria aumentando e a população que aumenta dizem os demógrafos, a população mais humilde. Então, nessa multiplicação malthusiana, nós vamos chegar a um tempo, e já tem filme de ficção científica assim, né, em que os ricos vão se isolar e a imensa massa da humanidade será miserável. Então, essa igualdade da democracia contemporânea é uma falsa igualdade. Ela não se justifica. E esse é um dos grandes argumentos contra a democracia, né? Que democracia é essa que me permite falar o que eu quiser, mas não permite condições de trabalho iguais para todos ou divisão de chances, né? O concurso público, eu fui educado como se fosse a panaceia para resolver todos os problemas da eficiência estatal. Mas você vê que igualdade existe no concurso público se a preparação das crianças é tão desigual, tá? Então, essa igualdade de boca para fora não me causa muita satisfação, né? Eu vejo que é uma igualdade apenas no sentido vulgar, retórica, para enganar o público incauto, né? João, eu acho que você deu uma deixa aí, eu queria continuar nessa pergunta, porque eu imagino qual seja a sua resposta. Estou aqui com o meu celular apoiado no livro, desculpa, Steven Pinker, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, e um calhamaço de 800 páginas que tenta, uma pesquisa muito extensa, comprovar que a gente nunca esteve tão bem, né? A humanidade nunca foi tão pouco violenta comparado aos últimos 5.000 anos, a gente nunca viveu tanto, nunca fomos tão ricos. É a época de mais prosperidade que a gente tem aí na história da humanidade. Então, ao que você atribui esse mal-estar generalizado que a gente tem na sociedade? Né? Se a gente nunca teve tão bem,
Por que a gente nunca foi tão infeliz como a gente está neste momento? Essa é uma coisa sobre a qual eu penso muito, né? Esses Eu conservadores também. não é apenas o Pinker, né? Temos o Neil Ferguson, temos o Yuval Harari, ambos estiveram no Roda Viva aqui no Brasil. Acho que são mais respeitados no Brasil do que fora dele. Pelo menos na Alemanha, que eu conheço bem, ninguém fala nesses caras, né? O que eu vejo é que essas estatísticas genéricas são muito infelizes em relação aos casos concretos. É muito simples você dizer que nós estamos vivendo mais ou que nós estamos comendo melhor, mas eu não sei se isso seria o caso em relação a certas populações miseráveis que ainda hoje vivem aí nesse mundo de... Porque, se você pensar, um rico só, quando entra na estatística, ele vale por milhões e milhões de miseráveis. Aí você diz, olha, a economia vai melhor porque Valber tem 1 milhão e 1 milhão de pessoas tem R$ 1. Isso não faz muito sentido, né? A estatística é uma coisa que deve ser vista com muita reserva, penso eu. Porque o que interessa, o que é real, é o caso concreto, sabe? Todos os filósofos concordam com isso. A realidade é uma sucessão de eventos únicos e irrepetíveis. Então, generalizações são todas fruto apenas da que a gente chama de razão, né? Eu diria sei lá, do espírito humano, melhor dizer, porque eu não sei também onde fica a razão e o que é razão. Mas nossa linguagem, que é a melhor forma de falar de razão que nós temos, ela é sempre generalizante. Então, há uma defasagem eterna entre a maneira como nós falamos e vemos as coisas e as próprias coisas. Então, nessa sua pergunta, eu acho que estaria isso, sabe? Talvez o mundo esteja realmente melhor em termos estatísticos. Cresceu, né? O PIB, sei lá, cresceram os remédios, cresceram a longevidade humanas. Mas, como eu digo, uma pessoa que vive 200 anos vale por, né, um monte de pessoas que morrem na infância. E aí, só que essa pessoa que vive 200 anos, ela é riquíssima. Ela tem todas as condições de acesso à tecnologia. Mas e os outros, né, os miseráveis, que morrem Na na economia, infância? a gente costuma dizer que a média não existe, né? Ela é uma falácia. Então, a gente usa ela para balizar. Mas a sua resposta anterior, então, você acredita que a desigualdade é responsável por isso? Essa desigualdade, ela tem deixado a humanidade menos feliz, mesmo com o avanço dos últimos milênios? Acho que sim. Veja, essa coisa que o grande Marx nos ensinou não pode ser jamais abandonada. Sem infraestrutura econômica, o ser humano não se desenvolve. O Peter Heber ele diz que essas democracias... Porque você vê, o Brasil, você pode falar o que quiser. Eu, pelo menos, posso. Eu não tenho poder nenhum, mas eu vivo falando mal de todo mundo, do Supremo, desses ministros todos. Eu não tenho, assim, não devo nada a ninguém. Você falou de retórica, é um grande estudioso de retórica, interpretação, hermenêutica. Nesse livro que está aqui, você tem um capítulo específico sobre ordenamento jurídico. Mas você falando de tudo isso, você não estaria dando a base, mesmo até que a maioria não lê, por imperícia, incúria, você não estaria dando a base para esse ativismo do STF, que a gente tanto discute, ou você também não acredita nesse ativismo? Ou também o ativismo é ontológico e não existe? Não, veja, o ativismo, que eu entendo como essa arbitrariedade, sem dar satisfação por parte do decididor, é uma coisa inerente à nossa espécie, Valber. Só se pode controlar esse ativismo por meio de instituições. Lembra que eu falei que o maior inimigo do ser humano é o próprio ser humano? Pois bem, na mesma direção, o único que pode controlar o ser humano são os outros seres humanos. O discurso não pode controlar, a dogmática jurídica não pode controlar. O ativismo sempre encontrará uma maneira de, tergiversando de uma hermenêutica qualquer, decidir do jeito que quiser. Principalmente no Brasil, que o Brasil é um laboratório interessante, né? Porque eu acho que um juiz alemão ele age muitas vezes de forma ativista, mas ele não tem a cara de pau ou a coragem de dizer abertamente
o que o nosso ex-ministro Marco Aurélio colocou numa decisão que eu tenho. É engraçado. Seria ridículo se não fosse trágico. Ele disse, olha, do alto da minha experiência, eu olho para o caso e já decidi. Depois eu vou no ordenamento jurídico e acho uma fonte qualquer para justificar a minha decisão. Como eu sempre disse, antes de Marco Aurélio, a lei é um ponto de chegada, meus queridos, não é um ponto de partida. Isso é um dado empírico. Agora, como fazer para controlar essa arbitrariedade inerente à linguagem humana? Só por meio de instituições. O juiz não pode sair da jurisprudência, por exemplo. Até pode, como o juiz inglês faz. Mas o ônus, o fardo da prova, será de tal maneira enorme que ele vai ter que se dedicar muitíssimo. E todo mundo que observar essa decisão dele vai observar como se ela fosse uma coisa errada. Ou seja, o peso do argumento dele para convencer todo mundo de que aquela mudança na jurisprudência é o que deve ser, vai ser muito grande. O que a gente vê no Brasil não é nada disso. É um monocratismo, né? 11 ditadores dizendo eu acho isso porque eu acho isso, e sem dar a menor satisfação a ninguém. E o que é pior, sem fundamentação científica, dogmática. É um negócio que é totalmente analfabeto, entendeu? Ignorante. Ela não teve uma legitimidade, João, de alguns setores da população, mas só para terminar. Mas essa legitimidade ela não foi contra a civilização? Como é que eu vou explicar, então, essa questão do poder, legitimidade? Como é que você explicaria isso, teorizando em relação aos fatos recentes, João? Então, meu caro, veja, é um grande problema essa pulverização ética. Como eu disse a você, nem os fatos, nem as palavras, nem o discurso humano podem ser portadores de um significado único correto. Isso também é o dado fático, o dado empírico. Mas o que é que acontece na sociedade homogênea? As instituições controlam essa extrema variabilidade de ambiguidade e vagueza de que é dotado o discurso humano. Então, veja, mulher honesta é uma expressão que não quer dizer nada. Mas numa sociedade homogênea, mulher honesta adquire um significado institucionalizado. Ele não é correto nem incorreto, ele é institucionalizado. Então, por exemplo, mulher honesta é aquela que não trabalha fora, não fala com homens estranhos, dorme com o sol e acorda com o sol, é do lar, recatada, etc, etc, etc. Não é que a mulher honesta seja nada, porque mulher honesta é apenas uma expressão. Então, isso é o fardo da nossa linguagem. As palavras não têm um sentido correto. Aí, o que a sociedade hipercomplexa desenvolveu? Isso não é invenção de nenhum autor brilhante, como Niklas Luhmann, mas foi a própria sociedade que criou. Ela desenvolveu o procedimento. Então, o procedimento é é esquecer o conteúdo da decisão. A pena de morte deve ser ou não deve ser? A sociedade contemporânea responde: não sei, eu vou designar um homem ou grupo de pessoas, uma pessoa ou grupo de pessoas, que é a competência, e vou designar um rito para que a decisão seja tomada, o que é chamado de o rito de elaboração. Você sabe, como grande constitucionalista que os constitucionalistas falam muito em validade material, ou que é a inconstitucionalidade material nada mais é do que passar para o direito constitucional aquilo de que a teoria geral do direito já fala há muito tempo, só que a teoria geral do direito fala mais genericamente em invalidade material. E quando isso diz respeito à Constituição, os constitucionalistas falam em inconstitucionalidade material. Pois bem, eu defendo nesse livro que você mostrou aí, de introdução, que esse conceito é um conceito oco, no termo de Alf Ross, palavra inteiramente vazia. O que é inconstitucionalidade material? É quando você é derrotado pelo procedimento, que é unicamente formal, aí você diz, mas esse procedimento contradisse o conteúdo material da Constituição, ela não praticou crime de responsabilidade fiscal, ele não roubou, ele não isso, ele não aquilo. Ora, mas quem é que vai determinar se ela praticou ou não crime de responsabilidade fiscal? 1, a autoridade competente. 2, o rito de elaboração, ou seja, o procedimento formal. Isso não é nada satisfatório, eu sei. Por isso que eu falo da necessidade de institucionalização.
Então, notório saber jurídico é um termo, como todo termo, que não quer dizer nada. Tanto no Brasil quanto na Alemanha. O que é que os alemães fizeram? Concretizaram institucionalmente o sentido e o alcance da expressão notório saber jurídico. Então, para ser notório, a pessoa tem que ter títulos notórios, títulos que todos conheçam. Por exemplo, é doutor reconhecido numa instituição institucionalizada. Ou é uma pessoa que publicou obras. Como é que eu posso saber que Valber é um jurista de notório saber se ele nunca publicou nada? Ele pode até ter muito saber, mas esse saber não é notório, porque eu, que moro longe, não tenho acesso àquele saber. Veja, isso não é a verdade. Isso é a maneira como o sistema alemão resolveu concretizar essas expressões ocas como notório saber jurídico. Qual é o problema do Brasil? É que essa expressão realmente não vale absolutamente nada. É como se fosse letra morta. É por isso que se fala em constitucionalização simbólica, é por isso que se fala em validade sem eficácia, que são termos bem conhecidos de todo jurista, né? E são realidades bem conhecidas. Os países Ou subdesenvolvidos... então a expressão uma lei que pega e uma lei que não pega? Essa, mais antiga ainda. Veja, minha cara, Valber lembra das minhas aulas. Quanto mais distantes a esfera da validade e a esfera da efetividade, mais subdesenvolvida a sociedade. Então, idealmente, seria a validade e a efetividade assim, ó. Tudo que é exarado pelo Estado é obedecido pelos seus destinatários, concretizado. Isso seria o ideal, que não existe nem na Suécia, nem na Dinamarca. Mas no Brasil, o que a gente tem é a validade num lado e a efetividade no outro. Há um ponto de contato, claro, quando o pobre furta, ele é punido, como a gente viu aí, vergonhosamente punido, inclusive pela bagatela, né? Sem obedecer à insignificância, uma coisa que, além de ignorante juridicamente, é uma decisão cruel eticamente, né? E são essas pessoas que nos representam, porque são escolhidas por meio de amizades, que é um critério totalmente subdesenvolvido, que Luhmann chama subsistemas de contato. O direito não consegue se proteger porque um presidente da República diz que agora eu vou escolher meu amiguinho fulano de tal para ser ministro. E a instituição que deveria combater isso, o Senado Federal, é a mesma coisa, não faz nada. Isso se chama, querida, subdesenvolvimento. É como diabetes. O subdesenvolvimento é um líquido podre que perpassa toda a estrutura social. As amizades, a distribuição de água. Eu tenho um amigo que é amigo de Valber também, que é riquíssimo, bilionário. E ele se orgulha de ser riquíssimo, bilionário. Eu digo, rapaz, os caras ser bilionário no Brasil, subdesenvolvido, é ser bilionário subdesenvolvido. Porque todo o ambiente que o cerca, a água que ele bebe, as pessoas que o servem, são os juízes que julgam suas causas, são todos subdesenvolvidos. É a diabetes do Brasil, sabe? Infelizmente. E demora muito para isso acabar. Então, João, é com extremo prazer, um orgulho que nós queríamos ouvir você, suas últimas palavras, e dizer que sempre você será um convidado nosso. Luzes, luzes e mais luzes, não é só Goethe que precisa, não, a sociedade brasileira também. Eu diria que, antes de tudo, eu sou um professor, né? Uma pessoa dedicada à educação e à pesquisa. Meu grande orgulho são os meus orientandos, sabe? Não adianta ser pesquisador trancado numa biblioteca, escrevendo livros que ninguém vai ler. Eu quero saber quantas pessoas você formou, quantos doutores, quantos advogados brilhantes você formou, e não os títulos que você tem. Então eu vou dizer para você, você tem tantos títulos, você é o melhor aluno que eu já vi. O problema é que eu sou professor. Eu quero saber onde e quando e quem você professorou. Mas minhas palavras finais, queridos, seriam sobre isso. Primeiro, a democracia, sabe? O Brasil nunca teve paciência com a democracia. Democracia é como casamento. Exige paciência. Não pode, na primeira coisa que dá errado, você acabar com ela e dar um golpe, como Getúlio, Deodoro da Fonseca e tantos outros, para não falar nesses mais recentes. Então, nós temos que ter paciência com a democracia. Toda democracia jovem é assim, corrupta, incompetente, basta ver a história da civilização. Porém, com o tempo, que você falou muito bem, que é ingrato, mas é indispensável, nós conseguiremos
construir instituições que possam resistir a esses individualismos monocráticos que existem por aí. Então, democracia precisa de paciência. E não esquecendo de que o poder, turma, é o que mais deturpa o ser humano, sabe? Isso é um dado da nossa natureza. O sexo, o dinheiro, a beleza são apenas meios para o que interessa. E o que é que interessa? O poder. Então, o poder tem que ser mitigado. Por isso que eu sou um democrata radical, sabe? Não pode reeleger ninguém, nem vereador, nem deputado, nem governador, nem síndico de prédio. A política deve ser um fardo. Essa é a minha utopia. As pessoas a quem nós entregaremos o poder numa democracia serão prejudicadas por essa entrega. Elas vão fazer aquele trabalho loucas para voltar para o seu escritório, para voltar para a sua família. E não ter uma profissão de político, que é uma coisa absurda. Eu sei que isso é uma utopia, mas a ideia que fica e que é realizável é essa. Quanto mais mitigado o poder, melhor. As instituições têm que impedir o poder de se desenvolver, porque o poder é um cancro. E, além de tudo, as pessoas que chegam ao poder são as piores pessoas. Observem isso. As pessoas que têm as grandes qualidades, as que merecem homenagem, como Beethoven e tantos outros, e Oswaldo Cruz, essas chegam a um poder muito mínimo. O grande poder exige realmente uma abertura de caráter que não é muito boa para a democracia. Então, quanto menos o poder for concentrado, essa é a minha mensagem, melhor a sociedade será. João, muito obrigado. É com muita honra que o Caleidoscópio Jurídico, o ICL, lhe recebe aqui. Gostaríamos de agradecer a todos e a todas e convidar a todos para o nosso próximo Caleidoscópio Jurídico, que vai ao ar todas as terças-feiras, das 17 às 18 horas. Obrigado.